Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também aos meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que eu venho, primeiramente, agradecer a vocês o apoio, E pedir que vocês continuem me dando essa força que vocês estão me dando, Dando aí o seu joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva aí, dá essa força para mim, aperte o sininho para o YouTube notificar você cada vez que sair um vídeo novo. E aquele irmão que é testemunha de Jeová, estiver desanimado, querendo fazer algumas perguntas, mas não pode fazer ali, porque ali não pode duvidar, Faça para mim, é só você colocar nos comentários aí que gostaria de falar comigo e eu coloco aí o número do meu telefone ou então o meu e-mail para você falar comigo, tá bom? Aquele irmão também que passou por uma seita, E está se sentindo desolado, está precisando de falar com alguém, está precisando de conversar sobre a palavra de Deus. Faça parte do meu grupo de amigos. É só você colocar aí nos comentários que quer fazer parte do meu grupo de amigos. Eu coloco aí o meu WhatsApp, o número do meu WhatsApp, para você entrar em contato comigo, ou do meu e-mail, como você quiser. Para mim vai ser um prazer. Aqui o meu grupo de amigos já tem muitos, mas é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, meus irmãos, eu queria pedir para vocês também fazer bastante comentários aí no meu canal. Comente bastante aí, comente o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram também. Não tem problema não, tá bom? Pode comentar à vontade. Meus irmãos, hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante aqui. Eu acredito que a maioria de nós já sonharam um dia em viver num paraíso, Pois saiba que isso é possível. É possível a gente viver num paraíso. Isso já saiu da ficção e passou à realidade. Até alguns anos atrás, a gente pensava que paraíso era conto de fada. Mas agora já dá para ver que paraíso não é mais conto de fada. Agora existe essa possibilidade. Mas, como tudo na vida tem um preço, esse paraíso também tem. Mas aí você pode me perguntar, para mim assim, como e onde eu vou ficar sabendo a respeito desse paraíso? Porque, afinal de contas, eu preciso de informações, Bom, não precisa você se preocupar. Não precisa se preocupar, não. As testemunhas de Jeová são os representantes de Deus. E eles vão à sua casa e te dão as informações de como você vai poder morar nesse paraíso. Bom, eles vão à sua casa e te dão todas as informações necessárias que você precisa. Eles vão te informar que para você morar nesse paraíso, tem alguma coisa que você precisa cumprir desde agora. Desde já você tem que começar a cumprir alguns requisitos para morar nesse paraíso. É algo para tornar você uma pessoa mais humilde, para tornar você uma pessoa mais humilde, uma vez que lá no paraíso, todos que morar ali vai ser como seja uma família. Tem que ser pessoas humildes. Então, você tem que começar a preparar agora a ser uma pessoa humilde para quando você estiver ali no paraíso, você conviver de forma... Você conviver em harmonia ali com todos os outros ali. Preste atenção, nas coisas que você tem que fazer para começar a se preparar para morar nesse paraíso. Aqui tem eu vou te dar aqui algumas informações do que você precisa fazer para se preparar para morar nesse paraíso. Primeiro, em primeiro lugar, você tem que sujeitar 9 homens que vivem lá em Brooklyn. Você tem que sujeitar, desde já, esses 9 homens que vivem lá em Brooklyn. Lá de Brooklyn, esses 9 homens dão as ordens, eles mandam para você aqui, eles mandam dentro da sua própria casa. Eles dão ordens dentro da sua própria casa, esses 9 homens
manda. Mas aí, você pode perguntar para mim assim, mas como? Como que isso é possível? Como que isso é possível? Né? Veja, é possível, sabe por quê? É porque esses 9 homens, eles formam uma organização religiosa. E essa organização religiosa, ela tem as próprias leis dela. Ela tem as próprias leis dela. Ó, em cada país, em cada estado, em cada cidade, ela tem as congregações. E as congregações têm os dirigentes locais ali, chamados de anciãos. Esses anciãos fazem cumprir as leis desses 9 homens que vivem lá em Brooklyn. Veja entre essas leis o que está embutido ali. Se o pai tem que colocar um filho para fora de casa, caso o filho deixe de cumprir as leis da organização. Um filho tem que abandonar um pai, mesmo que o pai esteja com uma doença degenerativa em cima de uma cama, o filho tem que abandonar um pai, caso o pai não queira seguir mais as normas daquela organização. Ah, e tem uma coisa. E quando um filho abandona um pai com a doença degenerativa em cima da cama, até bloquear o pai no WhatsApp, o filho tem que bloquear, para o pai não entrar em contato com ele nem pelo WhatsApp. Um filho, quando abandona um pai, ele não pode atender nem sequer uma ligação do pai ou da mãe. E o pai, quando manda um filho para fora de casa, quando expulsa um filho de casa a mando dessa organização religiosa, ele não pode sequer atender uma ligação do filho, ou da filha, do filho ou da filha. Veja, meus irmãos. Ó, entre essas normas que essa organização obriga as pessoas a seguir, está frequentar as reuniões. Isso aí é imprescindível. Não pode deixar de frequentar as reuniões. E trabalhar como vendedor ambulante de livros ou de revistas. Ou parado em pé numa esquina ali, igual um espantalho numa esquina, vendendo livro ou revistas. Ou então de porta em porta, levando porta na cara, trabalhando de graça, vendendo livros e revistas. Ah, e tem uma coisa, você tem que trabalhar de graça e você ainda é cobrado, tem que dar produção. Se você não atingir ali o que eles estipulam para você ali, você é cobrado. Ah, e tem uma coisa, preste atenção. Você não tem o direito de questionar nada que você não concordar, você não tem o direito de questionar. Se você não concordar com alguma coisa, engole aquilo calado, engole calado. Você não pode questionar, tá bom? Se você porventura questionar, você é expulso de lá. Agora, eu vou citar aqui uma coisa, por exemplo, que é uma coisa que eles fazem ali e que é difícil da pessoa aceitar e ninguém pode questionar. Como, por exemplo, ali, suponhamos que eles reúnem ali para construir um templo. O templo deles é chamado de Salão do Reino. O templo deles é chamado de Salão do Reino. Então, eles vão construir um templo religioso, vão construir um Salão do Reino. Ali, cada um contribui com o que pode. Alguns contribuem com dinheiro, outros contribuem com material de construção, outros contribuem com mão de obra, outros contribuem fornecendo alimentação. A organização empresta o dinheiro para eles construir. A organização contribui também, ela contribui. Ela empresta o dinheiro com juros para eles construir o salão. Ela empresta o dinheiro com juros para eles construir o salão. E depois eles têm que pagar para ela, para a organização, o dinheiro que ela emprestou, eles têm que pagar para ela com juros. E o salão é dela. Quando construir o salão é dela. O salão não é deles, não.
Eles constroem ali aquele salão, cada um contribui com o que pode. Eles não exigem ali que a pessoa contribui com o que não pode, não. É claro, vamos ser justos, né? Vamos ser justos. Eles não exigem que a pessoa contribui com aquilo que a pessoa não pode. Mas cada um contribui com o que pode. E a organização empresta o dinheiro com juro. Depois, eles têm que pagar aquele dinheiro para a organização, contribuir para pagar o dinheiro. E eles constroem. Ali, quando eles constroem aquele salão, aquele templo chamado de Salão do Rei, eles reúnem nele por um tempo. Depois, a organização, que é a dona dele, né, que é a dona dele, que eles só construíram, mas que o salão não é deles, o salão é da organização, e que a organização emprestou o dinheiro para construir, mas que eles pagam a ela o dinheiro com juro. Passado ali uns tempos, a organização pega, vende aquele salão, não dá explicação para eles nenhuma. Para que está vendendo aquele salão? Por quê? Por qual motivo? O que vai fazer do dinheiro? Em que vai investir aquele dinheiro? Nada. Ninguém fica sabendo de nada. A organização simplesmente pega aquele salão e vende e não dá satisfação para ninguém. E dali já vão dar providência de construir outro, para futuramente a organização vender novamente. E ai de quem abriu o bico, ai de quem abriu o bico. Quem abriu o bico vai expulso de lá como apóstata. É apóstata. Passa a ser uma persona não grata ali. Passa a ser uma persona não grata. Mas não é só isso não. Né? Mas não é só isso não. Essa organização, esse pessoal, eles orgulham em dizer que a organização deles não cobra o dízimo. Esse dízimo que algumas denominações evangélicas recebem, né? 10%. E hoje a maioria já nem usa isso mais, é muito poucas. Só mesmo aquelas organizações, aquelas denominações mais safadas, como tem umas muitas por aí, é que exige esses 10%. Então hoje a maioria das religiões evangélicas não exige mais esses 10%. Mas eles tiram onda ali na organização das Testemunhas de Jeová e diz que eles não recebem dízimo, que as religiões evangélicas recebem, e tiram essa onda. Mas preste atenção, meus irmãos, eles não exigem 10% das pessoas, não. Tudo bem. Mas tem caixinha de donativo por todo lado. Todo lado que você olha tem uma caixinha de donativo. Donativo para a obra local, donativo para a obra mundial, donativo para isso, donativo para aquilo. Pede donativo e lá na tribuna, as pessoas que vão lá fazer aqueles discursos, principalmente numa reunião que eles têm na quinta-feira, chamada de reunião de serviço, tem ali uns 15 minutos só para a pessoa ficar julgando indireta para os irmãos ali, né? Para fazer os irmãos doar cada vez mais, alegando ali que os irmãos têm que doar. Eles não exigem os 10% não, mas de forma indireta eles estão sempre cobrando das pessoas. Então preste atenção, meus irmãos, num ponto muito interessante aqui. Eles não obrigam as pessoas, eles não mandam envelope, eles não têm um envelope para ninguém doar, não. Mas caixinhas de donativo é o que mais tem. Caixinhas de donativo ali está cheio. E indiretas para as pessoas doar, isso aí é o que não falta. Agora, tem uma coisa ali que eles fazem, que essa organização das Testemunhas de Jeová faz, e que nenhuma outra organização religiosa, nenhuma outra, até hoje eu não vi nenhuma religião fazer isso. Não vi a religião católica, porque, vamos ser justos, se eu tivesse visto outra religião fazer isso, eu falaria tranquilamente, mas eu não vi. Eu nunca vi a religião católica, frequentei a religião católica até os meus 16 anos. Com 16 anos eu passei a ser testemunha de Jeová. Então, até 16 anos eu fui católico. E depois que eu saí das Testemunhas de Jeová em 2004,
eu frequentei várias religiões evangélicas e frequento até hoje. Eu nunca vi uma religião evangélica fazer o que as testemunhas de Jeová fazem e nunca vi a Igreja Católica fazer. É pedir que os seus adeptos doem as suas propriedades para a organização e fica com usufruto. Eu nunca vi nenhuma outra religião pedir isso. É evidente que as testemunhas de Jeová, eles pedem, eles não obrigam a pessoa a fazer isso. Vamos ser justos, né? Vamos falar a verdade. Eu não estou aqui para mentir para ninguém, não estou aqui para caluniar e nem difamar ninguém. Eles fazem de uma forma sutil. Eles fazem de uma forma sutil. Eles não obrigam ninguém a fazer isso, mas eles pedem. Se você pretende doar os seus bens, a sua casa, o seu carro, as suas joias, a sua fazenda, o seu sítio, para a organização, você pode doar, ficar com usufruto. E tem pessoas que às vezes ali, muitas pessoas estão idosas, e muitas às vezes estão descontentes com os filhos, que não quer ser testemunha de Jeová. Fala, eu vou doar para não deixar nada para os meus filhos. E muitas vezes acaba acontecendo isso. Muitas vezes eles doam e quando os velhos morrem, a família fica aí na rua, fica aí sem ter onde morar. Acontece isso demais. Então o que acontece? Eles fazem isso de forma sutil, vão ali no cartório, faz tudo legal, é tudo legalizado. Isso aí não é nada ilegal, não. Eles não estão fazendo nada ilegal, não. Eles jogam verde para colher maduro. Eles jogam verde para colher maduro. Se a pessoa cair na deles, a pessoa faz tudo legal. Isso aí não tem nada de ilegal. A pessoa doa, um casal já que está idoso ali, mas está em perfeitas condições de poder decidir o que quer da vida, doa para eles, vai no cartório, passa para o nome deles, tudo registradinho, com usufruto do casal, constando ali que após a morte do casal, aqueles bens passam a ser da organização das testemunhas de Jeová e tudo legal. Não tem nada ilegal nisso aí, nada ilegal. Tudo legalíssimo, mas tudo legal. De maneiras que quando os velhos morrem, dificilmente a família consegue recuperar aqueles bens. É muito difícil, porque eles fazem tudo de forma legal, tudo legalizado. Não tem nada de ilegal no que eles fazem. Ilegal, aliás, tem de imoral. De ilegal não tem, não. Agora, de imoral tem, porque é imoral eles aproveitar de pessoas idosas e ali jogar verde e colher maduro para pessoas idosas, para apanhar os bens daquelas pessoas idosas e depois que os idosos morrem, os filhos, os netos ficam aí sem ter onde morar muitas vezes e a Sociedade Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová, que já é multimilionária, ou pode ser multibilionária, vai ficar com os bens daquela pessoa, enquanto que a família fica na rua. Não tem nada de ilegal, mas tem de imoral. Isso é imoral. É imoral. Isso sim. Então, veja, meus irmãos, eu nunca vi nenhuma outra religião fazer isso. A religião católica, que eles descem a ripa nela, que é a Babilônia Grande, a mãe das meretrizes, que é aquela que é adornada em ouro. A religião católica não faz isso. Nunca vi falar que a religião católica fizesse isso. Tá bom? Então é isso aí, meus irmãos. Um abraço para todos vocês e Deus abençoe a cada um de vocês.